Hoje celebramos o Dia Mundial da Saúde Oral. Por isso, vamos então reforçar a importância da saúde oral nas suas várias vertentes. Vamos conversar com os dentistas Yola Figueiredo, Carlos Vitor e Diogo Salvado. Portanto, vamos ter com eles? Vamos. Então, já me faz à nossa espera. Olá, Muito bom dia! Bom dia. Yola, como estamos? Casa Tudo cheia. bem? Bom dia, tudo bem? Desculpa. Dr. Carlos. Yola, Carlos e Diogo já estão aqui connosco. Não é? Portanto, Eu é um adoro dia- quando a casa está cheia, Wills, deixa-me que te diga. Por acaso é verdade. Não é? O nosso FAB poucas vezes fica assim tão cheio. Quando fica, é bom, é bonito. Com pessoas igualmente bonitas também. É verdade, é verdade. Portanto, Yola, quando falamos de saúde oral, falamos apenas de dentes ou algo mais além? Então, primeiro deixa-me agradecer a minha presença aqui. Ora, Estou essa. muito feliz por estar aqui no programa nós também. Bem-vindos. Obrigada, Ana. Não só por ser também angolana, não é? Ah, FTP África, portanto, aqui em grande força, para começar aqui a nossa conversa, mas realmente para mim a saúde oral não é só dentes. Portanto, tudo começa pela boca. Recentemente escrevi um livro. Portanto, pela boca nasce a saúde, porque de facto é pela boca que tudo começa, não é? Desde o bebê, a sucção, a deglutição, a amamentação, não é? Toda essa parte a parte respiratória, a fala, é tudo começa na boca. Então, de facto, aqui a saúde oral não começa só, não é só dentes. Portanto, quando falamos de saúde oral, falamos de saúde geral. Claro. Claro que aqui a boca vai ser o espelho do nosso organismo. Então, eu acho que falar de dentes não é falar de gente, não é? Exato. Falar de dente é falar de gente. Sem dúvida. Esse título do seu livro é muito fortíssimo, Pela Boca Nasce a Saúde. Eu acho muito forte, impactante também, mas nós já falamos um pouco sobre o livro. Agora quero aqui apresentar. Olá, Dr. Carlos. Olá, dia. Dr. Diogo. Bom dia. Obrigada por ter aceito o convite. Antes de mais, são os meus médicos, os meus doutores, e fico muito feliz em tê-los cá. E eu queria perguntar aos dois, mas começamos aqui pelo Dr. Carlos. Vocês são especialistas em implantes e reabilitação. Este é um lado um pouco estético, só que não é bem assim. Eu gostaria que o Dr. Carlos explicasse. Muito bom dia. Bom dia. Obrigado por estar aqui, um prazer. A gente não fala só de estética, né? Quando a gente aborda o tema reabilitação, eu costumo falar que não existe uma estética sem uma função equilibrada. Sim. Então, até alimenta o que a doutora Yolanda disse. Então, o paciente que precisa de uma reabilitação estética, antes precisa se detectar se ele precisa de uma reabilitação funcional, para que a estética esteja alinhada a isso. Então, tendo esse equilíbrio de função estética, o paciente consegue sim alcançar uma saúde oral adequada, observando todos os quadros dele, e ele consegue, dessa forma, se alimentar bem, conviver bem, ter um cotidiano normal e saudável. Muito bem. A pessoa, quando vai à busca de colocação do implante, significa que está em falta de algo. Mas até chegar a essa determinada atitude ou iniciativa, ainda tem um caminho muito longo. Dr. Diogo, não é assim? Sim. Antes de mais, agradecer-vos por estar aqui. Obrigada. Ou seja, isto tem todo um processo. Inicialmente é sempre feito a consulta inicial de avaliação, em que fazemos um diagnóstico oral, fazemos também um diagnóstico radiográfico, também fazemos um registro gráfico e fazemos também a parte do planeamento digital. A partir desses dados que nós temos do diagnóstico geral, vamos fazer um plano de tratamento. É através desse plano de tratamento que nós vamos formular todo o formulário, ou seja, se o paciente tem que fazer algum tratamento de endodontia, se tem que fazer algum tratamento de gengivas, que é a periodontia, se tem que fazer tratamentos restauradores de cáries, e depois a partir daí já será a parte, isto tudo é a fase biológica, que é a fase mais importante, que é a base, e a partir daí vamos passar para a fase reabilitadora, que é a colocação de implantes, colocação de coroas, sim. Muito bem. Isso é tudo um processo, na verdade, não é? Até chegar à fase final, que é a colocação dos implantes. Ou seja, aqui também temos uma componente muito importante hoje em dia, que é o digital, que já está bem presente na maior parte das clínicas, que ajuda-nos a prever o resultado final ainda antes de nós começarmos o tratamento, qualquer tratamento seja, ou seja, se nós fizermos um planeamento digital rigoroso, conseguimos já prever o resultado final do paciente, que nós almejamos alcançar, e o paciente também, e depois entregar o resultado efetivamente.
Muito bem. Eu estou aqui também, enquanto estamos aqui a falar, estava aqui a folhear o livro da Yola. E no livro, Yola, falas muito ou defendes, na verdade, que a boca pode influenciar todo o organismo. Qual é realmente a ligação que isso tem? A ligação e o porquê de eu escrever este livro foi mesmo porque eu quis trazer a público mais literacia sobre saúde oral. Nós, para fazermos aquilo que o Dr. Diogo disse, é perfeito e isso sim funciona, mas hoje em dia nós deparamos com muitos casos, por exemplo, de perda dentária, porque há algumas incompatibilidades que surgem, porque nós vivemos cada vez mais tempo, mas cada vez mais doentes. Exato. Há muita patologia crónica, doença autoimune, disbiose oral, que depois nos vai condicionar o resultado final. É fantástico nós fazermos um planeamento digital incrível, mas se a pessoa não tiver saúde geral, saúde sistémica, o tratamento final vai correr mal. Então eu vou um bocadinho mais atrás e então o que é que eu faço? Eu avalio o meu paciente, eu faço uma avaliação a nível analítico, portanto peço análises clínicas para além da radiografia, de uma ortopantomografia e de um CBCT, que é um TAC discriminado, como é que está o osso. Eu quero saber se essa pessoa realmente não está, por exemplo, numa fase de osteopenia ou de osteoporose, onde pode acontecer depois rejeição de implantes. Então, pode ser necessário fazer suplementação com vitamina D, com K2, magnésio, entre outros suplementos que são a base da nossa estrutura, não é? Portanto, como é que eu vou construir uma casa se a fundação não está bem? Então é preciso irmos um passinho atrás e eu escrevi este livro, é sobre medicina dentária biológica integrativa e eu faço esta integração, ou seja, esta união entre a medicina mais integrativa e a medicina dentária. Portanto, também procuro, junto da minha equipa, conseguir responder melhor à procura dos meus pacientes, porque eu tenho pacientes que também procuram esta parte da medicina um pouco mais biológica, sem tantos químicos, com menos tóxicos. Portanto, hoje em dia sabemos que as amálgamas, que é aquele chumbo nos dentes, aquele chumbo preto, é tóxico e isso intoxica o organismo. Então é preciso tratar o nosso terreno biológico, inicialmente, para depois então podermos começar a construir esta reabilitação, este equilíbrio, porque tudo está relacionado. Se por acaso o dente fica um bocadinho mais alto, imagina, isso já vai alterar a postura do meu paciente. E se altera a postura, também vai alterar a visão. Então pode ser necessário fazer ligeiros ajustes, Portanto, está tudo relacionado. Eu não posso falar só de dentes, eu tenho que falar do todo. E o todo implica, desde a visão, a articulação temporomandibular, se houver alguma disfunção temporomandibular, eu tenho que tratar previamente, tenho que saber identificar, fazer um bom diagnóstico, para depois, então, o tratamento correr como nós esperamos, que é que corra realmente tudo bem. Hoje em dia nós deparamos realmente com muitas questões, porque eu vou só dar o exemplo. O cancro oral é a 6ª maior causa de morte a nível mundial. Se calhar não está muito explorado. A cárie dentária, é só uma das patologias mais comuns a nível mundial. A periodontite, que é aquela doença a nível da gengiva e do osso, aumenta 3 vezes mais o risco de Alzheimer, de obesidade, doença cardiovascular. Então estamos aqui a falar, começa na boca, não é? Pode começar na boca aqui com uma disbiose, pode começar no intestino com um SIBO. Então nós temos que saber direcionar o nosso paciente para fazer um tratamento a nível sistémico, para depois na cavidade oral correr tudo 100%. Perfeito, perfeito. Nós tivemos tudo, uma não é? aula agora, doutora, sem dúvida. E é interessante a doutora ligar todos os pontos, porque nós, como pacientes super leigos ao que se toca esta função, acabamos por pensar que são coisas individuais. Eu vou tratar da boca, no geral, do sorriso, é só o sorriso. Não tenho que me preocupar com mais nada. Não há uma boca sem corpo, nem um corpo sem boca. Perfeito. Exatamente. Perfeito. Temos que entender que é tudo um sistema. É tudo um sistema. É tudo um sistema. Se você está com uma engrenagem que não funciona bem, a outra vai sofrer. Sem dúvida. Entende? Então é dessa forma que a doutora Yolanda está a dizer. Muito bem. Doutor Carlos, creio que perder um dente deve ser dos piores cenários dos dentistas, ou das pessoas também, não é? Neste caso, realmente o tratamento mais eficaz são os implantes apenas? Olha, Wildes, os implantes eles são uma indicação muito boa para a perda dentária, mas foi como a doutora Yolanda disse, precisamos avaliar primeiro o paciente, saber se ele está apto a realizar a cirurgia de implante, fazendo as análises clínicas, a análise gengival, parodontal, toda a saúde completa desse paciente.
Hoje em dia, com o avanço dos implantes, com tratamento de superfície, implantes mais evoluídos, tecnologia, sim, eu acho que é a forma mais rápida, mais eficaz e até mais confortável para o paciente. Então, se você não reabilita um dente perdido, que as pessoas às vezes dizem, perdi só um dente. Não, você está perdendo um órgão seu que é muito importante. Sim. Então, se você não repõe aquele espaço que era preenchido, os outros dentes começam a se mexer e migrar. Então, você tem migrações de dentes, você tem extrusão de dente. Aí o que pode acontecer é que a sua articulação pode entrar em colapso, às vezes pela ausência de um dente. Então, essa é a importância e focar realmente, não perdi só um dente, eu perdi algo muito importante aqui na minha boca que deixa todo o sistema travadinho, encaixadinho, então eu preciso repor isso. E que é meu, não é? Se perder aquele dente é meu, que tenho que resgatar aquele lugar que ficou vazio. No entanto, casos assim muito mais difíceis, Dr. Diogo, quando temos um sorriso ou um dente muito danificado, a reabilitação, como eu disse há pouco, da colocação de um dente é o melhor resultado, ou nem por isso? Sim, isso vai tudo depender ou seja, se o dente estiver muito destruído, nós, como dentistas, temos não há uma sempre... perca do dente, só há mesmo... Assim, a destruição do... Sim, nós, como dentistas, acima de tudo, temos sempre tentar ao máximo preservar o que está são. Pode ainda ser funcional, o que nós conseguimos salvar. Se um dente estiver muito destruído, obviamente que temos técnicas atualmente e tecnologia para reconstruir o dente e devolver o sorriso ao paciente, devolver esse dente. Aqui a questão é até que ponto. Nós temos sempre guidelines que nos dizem que até que ponto é que podemos reconstruir aquele dente. A partir daí já estamos a entrar numa zona que pode ser insegura e aí temos sempre que dar o consentimento ao paciente e dizer que aquele dente poderá funcionar, mas a longo prazo não conseguiremos garantir. Pronto, isso depende do grau de destruição mesmo do dente. Muito bem. Doutora Iola, também é uma questão agora que eu acho até muito pertinente, que as pessoas já vão à busca dos dentistas pela estética, não só pela saúde oral. Tenho os dentes perfeitos, tenho uma saúde oral muito boa, mas quero mudar porque é estético, quero ter o dente diferente, o maior, o menor. Hoje em dia, tendo isto muito em alta, doutora, qual é o melhor conselho que daria a estas pessoas? Não necessita, para que mudar? Eu acho que, primeiro de tudo, nós temos que, como o Dr. Carlos já falou, ver a função, não é? Antes da estética, temos que ter a função é o mais importante. E eu acho que, contudo, não podemos perder a essência, não é? A medicina não pode perder a essência. Eu não posso sacrificar o meu paciente só por uma questão estética. Eu acho que tem que ser muito bem avaliado até que ponto é que vai haver implicações também na saúde geral para estarmos a fazer aqui, pôr a estética em primeiro lugar. Então, para mim, a estética aqui vai depender muito da situação geral e do paciente. E quando falamos de estética do sorriso, falamos das coroas. Hoje em dia as pessoas querem todas ter os dentes muito bonitos, as coroas, as facetas. E há também uma outra área da estética que a medicina dentária também tem a sua implicação, que é a harmonização facial, não é? Nós também fazemos pequenos detalhes de harmonização por causa do sorriso gengival, pessoas que têm perda dentária já há muito tempo e que começam a ter alguma flacidez de tecidos, e aqui a harmonização também pode ser uma situação interessante. Eu acho que, quando bem avaliado, é perfeito. Agora, não podemos entrar em dismorfismos, que é olharmos para um paciente e querermos mudar tudo, porque realmente a pessoa pode até querer, mas funcionalmente não ser a melhor opção. Então, o que eu faço com o meu paciente, eu digo sempre os prós e os contra, porque depois disso, depois de fazer um tratamento que muitas vezes essas reabilitações estéticas muito extensas são também um pouco invasivas, podem ser um pouco mais invasivas, não nos podemos esquecer que tem que haver uma boa manutenção. Sim. É tal e qual como não podemos comprar o melhor carro e depois não levar à revisão, não é? Eu até costumo dizer, a brincar, nós devíamos ter um conta-quilómetros na boca, porque às vezes as pessoas esquecem-se de ir ao dentista, e essa parte da manutenção é crucial. Se nós não fizermos uma boa manutenção, depois do tratamento, não, a longo prazo,
não vai ter grande futuro e isso pode ser depois prejudicial, claro, para o paciente e para o próprio médico que sente que fez um trabalho que depois não vai ter longevidade. Claro, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu cheguei na minha clínica e realize, doutores, eu quero mudar o meu sorriso agora, quero tudo lindo e maravilhoso como as estrelas de Hollywood. O doutor Carlos disse logo, não, Nem Áurea, pensar. vamos cuidar primeiro para que então cheguemos a este determinado resultado. E obrigada por isso, Nada, doutor assim, Carlos. o que eu digo nós como profissionais, o paciente pode até chegar com um desejo e entendermos a queixa principal, que era a sua, e falar, olha, tudo bem, conseguimos chegar, mas primeiro passo a passo. Exatamente. Primeiro vamos ver como é que está a sua gengiva, a sua função, se precisa alinhar um dente ou outro para evitar desgastes desnecessários, evitar sobretratamentos. Então, devemos saber orientar muito bem o paciente, porque hoje a gente tem muito apelo pelo imediatismo. É tudo na hora, quero agora, em 2 meses, 3 meses. Não é assim. A ciência não funciona assim, a biologia não funciona assim. Então, precisamos respeitar biologia óssea, biologia gengival, biologia tecidual, todo um sistema que a doutora Ana aborda bem, para que a gente possa orientar o melhor caminho para o paciente sempre. Obrigada. Fico agradecida, doutor Carlos, doutor Diogo e doutora Ayala. Muito obrigado. O tempo é pouco, por nós ficamos aqui mais uma hora a falar com Mesmo. vocês. Até a próxima, bom Obrigada. trabalho. Então, estamos juntos. Obrigada. Muito obrigada.